Quando o céu está de luz e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar quer se acalmar, quando as horas no relógio se demoram a passar, quantas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio quando você sente medo do teu lado, eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Também nunca se esqueça que o mar possa acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer e depois ter novidades pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Começa a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe abraço meu, pois na tua vida cuido eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Paz do Senhor Jesus. Todos são bem-vindos nesta noite chuvosa, mas abençoada, né? Abençoada porque nós estamos aí necessitados de chuva. Meus irmãos, eu convido a colocar em pé, sejam todos muito bem-vindos, para nós mais uma vez aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor, né? Vamos fazer uma oração, vamos agradecer a Deus por esta oportunidade. Essa oportunidade tão rica, tão maravilhosa, e nós devemos de aproveitar ao máximo, porque o dia de amanhã não pertence a nenhum de nós. Por isso, nada melhor do que a gente estar na casa do Pai, na casa do nosso Deus, na casa daquele que cuida da gente, né? Vamos orar então? Vamos orar ao Senhor? Deus, em nome de Jesus, é com alegria, Senhor, no nosso coração, com alegria na nossa alma,
que nós estamos aqui hoje para adorar o Senhor, para derramar diante de Ti a nossa alma, para abrir o nosso coração, ó Deus, e derramar, Senhor, aleluia, os nossos sentimentos diante do Senhor. Jesus, nós também viemos aqui para aprender a Tua palavra. Estamos aqui hoje porque queremos saber um pouco mais. Estamos aqui hoje porque queremos mais orientações. E nada melhor do que estar, Senhor, seguindo aquilo que está escrito, seguindo aquilo que não muda, seguindo aquilo que não, Senhor, retarda, seguindo aquilo que não se altera, que é a Sua palavra. Por isso, ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha, Senhor, falar forte ao nosso coração, por meio do ensino da palavra, por meio da exposição da Sua palavra. Querido Deus, muito obrigado, ó Pai. No nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém. Glória a Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. A gente louva a Deus pela vida do nosso irmão obreiro ali no Caíra dos Sacos Limões, presbítero Gilberto, juntamente com a esposa, a irmã Cláudia, e a filha Tayane, que já colaborou com a gente aqui, já deixou a sua parcela de colaboração. Deus abençoe, tá bom? Hoje nós vamos fazer oração aí, porque eles vão colocar uma aliança no dedo, né? Pelo que a gente tem essa informação, e eles escolheram o dia de hoje. E a gente vai todos abençoar então esse namoro, né, irmão? Já namoro ou é noivado já? Namoro? Maravilha! Que coisa boa! Isso é bom, publicamente, tudo transparente e com a bênção de Deus, tá bom? Nosso amigo Alan já chegou cedo hoje, chegou cedo, Alan. Aí a gente foi montando então o quebra-cabeça e os irmãos chegando e aí descobrindo, foi desvendado então. Mas ele é uma bênção, sempre ajuda aqui, né? Aleluia! Quantos estão animados, irmãos? Você está animado? Está animado, alegre? O céu é o nosso limite. Tem pedras pelo caminho, tem alguns obstáculos, né, meu amigo Exílio? Tem algumas barreiras que às vezes elas se desbarrancam, tem algumas encostas, né, que desbarrancam, mas nós estamos na caminhada e essa caminhada não pode parar, porque o céu é o nosso objetivo maior, tá bom? Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós estamos passando as nossas lições por ocasião aí de um grande número dos nossos alunos, ter crianças, pessoas de idade e essas coisas, então foi já decidido e por bem estarmos passando a lição da escola bíblica na terça-feira, né? Acreditamos que logo vamos estar normalizando, voltando novamente, onde as crianças vão poder ali ter a sua escolinha e também os irmãos aí de mais idade que já vão poder estar com a gente na escola bíblica nos domingos pela manhã. Mas por enquanto nós estamos passando nas terças-feiras, tá bom? Toda terça-feira. Queridos, e hoje é um assunto muito interessante. Quem vai estar falando a respeito desse assunto é o nosso irmão em Cristo, o presbítero Anderson Barbosa, né? Graças a Deus, arrumou uma folguinha lá no serviço e ele veio então para passar a lição para nós, por meio aí, pesquisou, analisou, estudou, vai passar para nós, tá bom? Aleluia. O tema da lição de hoje é intercessão pelos Efésios, intercessão pelos irmãos, pelos crentes, eleitos, salvos, escolhidos. E é importante a gente aprender com a palavra de Deus a respeito da intercessão. Às vezes as pessoas pedem oração e as pessoas recebem oração, mas às vezes não sabem a profundidade que tem sobre a intercessão, quando nós buscamos a Deus intercedendo por uma pessoa. Isso é muito importante, é muito interessante. Já no Velho Testamento a gente vê alguns exemplos de intercessão. A gente sabe que Abraão orou pelo seu sobrinho Ló, e Deus, pela bondade e misericórdia, livrou Ló então daquela situação lá de Sodoma e Gomorra, né? O texto que está, texto áureo, está em Efésios capítulo 3, versículo de número 14 e o 15, onde Paulo está se expressando da seguinte forma: por causa disso me ponho de joelhos
perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, da qual toda família nos céus, olha só, interessante, da qual toda família nos céus e na terra toma o nome. Olha só, expressão de família, né? Pessoas familiarizadas. E a verdade a ser colocada em prática devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Então, irmãos, a gente tem dia que está, eu até hoje mencionei, tem dia que a gente está em alta, tem dia que a gente está dando bom dia, boa tarde, boa noite, tem dia que você está animado, tem dia que você está motivado, tem dia que você não sabe se você está no céu ou o céu está na terra, e você está forte, está uma bênção de Deus, mas não são todos os dias que é um dia igual ao outro. Tem dia que a gente enfrenta uma certa opressão, uma certa oposição, e às vezes a gente sente o peso da responsabilidade. Eu digo isso para todos, não é só apenas a gente que é pastor, mas todos, né? Cristãos de boa mente, coração puro, mãos limpas. A gente sabe que a gente sente o peso, né, no aspecto espiritual, e a gente também somos seres humanos. E o poder da intercessão, quando as pessoas falam assim: pastor, eu tenho orado pelo Senhor. Alguns irmãos de vez em quando mandam mensagem, falam: pastor, eu senti de Deus de orar pelo Senhor essa noite. Não só aquela palavra que ela fala, a gente já dá uma respirada legal, porque a gente sabe que o nome da gente está sendo apresentado diante de Deus. E a gente ora um pelos outros. A Bíblia fala isso, a Bíblia estimula isso. Ela incentiva a gente a orar um pelos outros, né? Para que as pessoas elas tenham aí, sejam fortalecidos também. E a leitura bíblica, ela está em Efésios 3, 14 ao 21, que a gente não vai ler aqui, vamos deixar para o nosso irmão que vai estar ministrando, né? E a gente vai se colocar em pé, nós vamos fazer uma oração, e daí a gente vai convidar aqui então. Convidado já, pode ser agora ou pode ser no final? Pode ser no final? Final? Pode ser, irmão Gilberto? Vamos deixar para o final então. Eu, Anderson, deixo uma fatiazinha de tempo e a gente vai abençoar esse casal aqui. Isso é muito bom, irmãos. Isso é maravilhoso. É uma atitude, uma iniciativa linda e maravilhosa. O casal começou a namorar, já vai na igreja, já pede a bênção, é abençoada, a igreja abençoa, o pastor abençoa, os obreiros abençoam, e Deus lá no céu não é diferente, abençoa também, né? Aleluia, o sorriso vai lá na orelha. Ainda bem que vocês estão de máscara, não dá para ver. Vamos fazer uma oração então. Quero convidar aqui meu amigo presbítero Anderson, aleluia, que nós vamos nos alimentar na palavra do Senhor nessa noite, tá bom? Pastor, hoje meu dia não foi legal, hoje meu dia não foi bom. Queridos, então nós vamos orar por você, tá bom? Às vezes sentir-se um pouco fraco, não existe nada de errado nisso e não é nada anormal. O que pode ter de errado é a gente parar na caminhada, aí as coisas é configurado diferente. Mas se está um pouquinho cansado, está um pouquinho cansada, nós vamos orar. Aquele que é poderoso, Ele renova as nossas forças. Aleluia. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Pai, no nome de Jesus, nós estamos agradecidos ao Senhor nessa noite, e uma vez mais, em oração, nós elevamos a Ti, buscamos ao Senhor. Agora nós vamos aprender a Tua palavra. Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo venha se apoderar do Teu servo, que o Teu Espírito Santo, Senhor, que atrás destas letras tem algo a ser revelado para nós. E é por isso que eu estou aqui, Jesus, porque diferentemente de qualquer outro livro que a gente lê, a Tua palavra tem uma revelação por trás da letra impressa. E é isso que nós viemos aqui hoje ouvir, a Tua palavra. Por isso usa o Teu servo, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E aí, em pé, deixa eu passar aqui para o meu amigo, e ele vai... Deixa eu pegar o mouse aqui. Glória a Jesus, glória a Deus. Pai do Senhor aos irmãos. Amém. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Aproveitando que você está em pé, vamos fazer essa leitura em pé.
Abra a sua Bíblia, você que tem, você que está com a sua revista pode acompanhar também, lá na leitura bíblica em classe. E você que está com a sua Bíblia, Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21. Vamos fazer essa leitura. Louvado seja Deus, e assim a gente já dá continuidade a todo o processo de exposição desta lição. Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra de Deus: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? Pode se sentar por bondade, por gentileza. Nós estamos uma vez mais alegres, contentes, satisfeitos com Jesus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui para louvarmos a Deus junto com os irmãos, para exaltarmos a Deus junto com os irmãos. Na data de hoje a gente vai participar de uma leitura, de um ensinamento através da lição de número 10, né? Haja vista que já foi lido o texto áureo, já foi lida a verdade aplicada, e faz jus ao ensinamento desta lição, né? O texto que nós vamos estudar hoje, ou o livro que nós vamos estudar, é o livro ou a carta do Efésios, né? E quando nós se direcionamos para esta carta, nós vemos um dos maiores, ou seja, um dos homens que deixou uma marca impressionante no ministério da salvação de Cristo, que é o apóstolo Paulo. Quando nós lemos, ou quando nós observamos o conteúdo do segundo trimestre, fica bem favorável à carta de Efésios. O texto o tema central dessa apostila do segundo trimestre é: igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito da promessa. Quando nós se damos conta do conteúdo desta lição, deste segundo trimestre, obrigado, Deus abençoe. Quando nós se damos conta do conteúdo de toda a lição do segundo trimestre, nós observamos a carta aos Efésios e se dá ao teor do Espírito Santo, da promessa e ao conteúdo daquilo que Paulo oferece através da sua carta aos Efésios. E é isso que a gente vai aprender ao decorrer desta lição, sobre o teor dessa carta e o que ela nos oferece. É bem claro que Paulo deixa algumas questões em aberto para ser aprendido nesta lição. Ou seja, Paulo deixa algumas questões em aberto, ou seja, melhor dizendo, 4 questões. A primeira seria o fortalecimento do poder do Espírito Santo. A segunda, a presença e a plenitude de Cristo. A terceira, o intenso exercício do amor e o contínuo crescimento espiritual. Isso a gente vai estudar dentro do primeiro,
do segundo tópico e de seus subtópicos. Isso a gente vai aprender tudo hoje. Eu gostaria de abrir um parênteses para dizer que por esses dias a gente foi muito moldado pela palavra de Deus nessa igreja e eu sou mais um colaborador disso, que aprendo com a palavra de Deus e procuro também ensinar aquilo que eu aprendo. Por esses dias até estava conversando com meu amigo Ercílio, que a palavra de Deus falou fortemente dentro de 2 ou 3 semanas por aqui. Esses dias a nossa pastora, irmã Gisele, ministrou uma palavra sobre o pão da vida. E aquela semana eu fiquei tão impactado com aquela palavra que eu falei: Tati, faz um pão para mim comer, porque eu estou com vontade de comer pão, entendeu? Então eu ouvi a palavra, Jesus é o pão da vida, aquilo me encheu a boca d'água, eu precisei comer um pão no meio da semana, um pão caseiro, entendeu? Veja bem para você ver. Então a palavra de Deus, ela nos alimenta espiritualmente e você fica tão saciado que acaba se alimentando fisicamente também. Isso é muito bom, através da palavra de Deus. E no segundo domingo do mês, há 2 domingos atrás, o pastor trouxe uma palavra também muito boa. Até comentei o Ercílio também sobre a palavra da nossa irmã Elza na quinta-feira passada, uma palavra bem expositiva, muito bem explicada, com um conteúdo muito forte teológico. A palavra da nossa irmã Elza foi muito bem explicada e eu saí satisfeito daqui. E nesse domingo de Santa Ceia também, no primeiro culto, uma palavra transmitida pelo nosso presbítero Ercílio, muito boa palavra. Então, através disso, desses ensinamentos, a gente soma em aprender e também transfere esse conhecimento através das Escrituras. Irmãos, entramos na lição agora e com essa verdade prática e com essa leitura bíblica em classe, a gente imagina uma leitura bíblica em classe que começa assim, por esta causa me põe de joelhos. Veja bem, quando nós vemos essa situação, o que me cabe a pensar? Que alguém está de joelho por alguma situação, alguém está de joelho por alguma causa. E no conteúdo desta lição, quando você olha para a carta de Efésios, você vê essa carta sendo porcionada em algumas fatias, ou sendo diversificada em algumas dimensões. A carta aos Efésios, parece que Paulo faz 2 orações, do capítulo 1, mais ou menos, até o capítulo de número 3, Paulo faz uma oração extraordinária. Paulo faz uma oração pedindo o equilíbrio, através da sua oração, pedindo para que Deus dê sabedoria, para que Deus dê conhecimento. E na segunda oração, o Paulo pede que o povo venha conhecer o amor, que venha a ser impactado pela glória de Deus. Essa segunda oração se dá do capítulo 3 em diante. Do capítulo 3, você vê o Paulo dizendo assim, por esta causa eu me ponho de joelhos. Mas que causa era esta que ele estava se colocando de joelhos? Que causa era esta que ele estava se oferecendo, como diz o nosso pastor aqui, a interceder por essa causa? Que causa era essa? Paulo estava querendo que o povo tivesse esta interação em conhecer um pouco mais das riquezas de Cristo. Isso já se dá no primeiro tópico e no primeiro subtópico. Paulo estava querendo, através dessa oração, que o povo se interessasse mais em buscar o fortalecimento do Espírito Santo e uma presença permanente de Cristo. Uma presença permanente de Cristo. Veja bem, o apóstolo inicia esta oração com um pedido duplo.
Na oração do capítulo de número 3, a partir do versículo 14 até o versículo de número 21, a qual nós lemos agora na leitura em classe, ele faz um pedido duplo. E esse pedido duplo do apóstolo Paulo resume-se todo o conteúdo desta apostila. Qual seria? Ele pede o poder do Espírito Santo no homem interior e a presença de Cristo no coração dos crentes. Paulo não estava se referindo somente à igreja de Éfeso. Não. Paulo estava se referindo, parece que aos dias de hoje, parece que aos dias de ontem, e Paulo parece que estava se referindo aos dias de amanhã. O que eu como crente, o que eu como igreja preciso muito? Da presença do Espírito Santo no meu homem interior. Porque a própria Bíblia Sagrada, que eu preciso ser renovado com o meu homem interior. Por mais que o exterior, por mais que o exterior não esteja, o homem interior precisa ser renovado. O homem interior precisa ser fortalecido. O homem interior precisa ser permanentemente firmado em Cristo. Permanentemente. Isso não é uma condição passageira. Isso não é uma condição de um tempo, mas isso é uma condição que nos leva a acreditar que a promessa de Deus precisa estar em mim. Esta promessa que o conteúdo da apostila nos diz no seu roteiro introdutório, é o que Paulo estava querendo deixar claro para a igreja aos Efésios. Um fortalecimento espiritual e uma presença permanente, uma presença que não se passa, mas uma presença que esteja sempre ao meu lado, que esteja sempre comigo, disposta a qualquer situação. Isto era aquilo que o apóstolo Paulo estava querendo oferecer através da sua oração. Uma oração intercessória, uma oração de intercessão, pedindo à igreja, através da sua carta, que não se conformasse somente com a sua situação, mas pedindo à igreja que renovasse o seu interior, pedindo à igreja que procurasse a permanência de Cristo no seu coração. E ou seja, a riqueza da sua glória. O subtópico de número 1, ou o tópico com o subtópico de número 1 diz as riquezas da sua glória. Paulo apresenta a oração confiando nas riquezas da sua glória, a de Deus. O apóstolo já havia declarado que o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça, o que significa? Ele é possuidor de todas as glórias, despenseiros das ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede que a igreja seja fortalecida pelo poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor do divino e tenha o pleno desenvolvimento espiritual. Era isso que Paulo estava oferecendo através da sua oração. Veja bem, Paulo não estava fazendo uma oração direta, não é a oração direta em posição de mão. Paulo estava intercedendo e através da sua carta oferecendo a eles um desenvolvimento espiritual. Um desenvolvimento espiritual através da renovação do homem interior. Através da renovação da permanência de Cristo através do Espírito Santo. O subtópico do número 2 diz: habitados por Cristo. O apóstolo também orou que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, e que também não significava dizer que Cristo não estivesse presente na igreja de Éfeso. No versículo em questão, o verbo katoiken significa habitação permanente, é disso que estamos falando, em oposição à habitação temporária.
Isso indica que a oração apostólica era que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Era isso que Paulo estava oferecendo através da sua intercessão. O poder e a presença de Cristo, síntese do primeiro tópico. O poder e a presença de Cristo capacitam os salvos a prosseguir vitorioso na jornada cristã. Veja bem, irmãos, a presença de Cristo não faz você vir para a igreja, voltar da igreja, vir à igreja, voltar da igreja e ser somente uma pessoa no seu cotidiano normal. A presença de Cristo continuamente faz com que, isso a Bíblia deixa bem claro, faz com que você seja vitorioso. Vitorioso. E através disso, vitorioso na jornada cristã, através da glória de Cristo. Então não é simplesmente, o pastor acabou de dizer isso, e ele fez jus à lição de número 10. Hoje eu estava ouvindo um programa de rádio do nosso pastor, e ele fez jus à oração de intercessão, né? Alguns dos irmãos, até mesmo dos nossos irmãos aqui locais, pediram oração, e ele fez jus a isso, uma oração de intercessão, ajudando o irmão, ajudando o outro, aquele que tinha necessidade. Fez jus à lição que nós estamos fazendo hoje, irmãos. Veja bem, através da sua oração, como o apóstolo Paulo fez, ele mudou uma cidade, ele mudou o contexto de uma cidade através de uma oração. E você também pode, às vezes, não só trazer essa vida de glória e vencendo a sua jornada cristã, mas você também pode ajudar o seu irmão através de uma oração de intercessão, através de uma oração intercessora. Aí isso se dá aos próximos subtópicos que nós iremos estudar. Isso se dá a um intenso exercício do amor. Porque o amor de Cristo é o amor que a gente prega, e ele fez questão, isso nós vamos ver ao decorrer da lição, que ele faz questão de apresentar o amor de Cristo. Faz questão de deixar bem claro o amor de Cristo, e faz referência ao amor de Cristo por nós. Um amor sem troca de favores. Um amor sem cobrança. Isso você pode praticar através de uma oração. Às vezes você ora pelo seu irmão e ele nem sabe que você está orando. Isso é uma intercessão, é uma ajuda. Às vezes o irmão vence uma batalha, ou você ajuda ele na jornada dele da semana através de uma oração, através de uma ajuda ali, que ele não viu, mas Deus viu. Isso todos foram. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá, vamos continuar aqui. Eu começo, daqui a pouco eu já estou pregando aí. Segundo tópico. Aleluia. É lição, né, irmãos? É lição. Mas aí os irmãos que estão nos acompanhando aí pelo nosso canal, da página da De Saco dos Limões, né? Não liga que a gente daqui a pouco já está pregando também, viu, meus irmãos? E vai também para o YouTube, você pode curtir a nossa página no YouTube, a De Saco dos Limões. Curte, compartilhe e comenta o nosso vídeo aí. Glória a Deus. Vamos lá. O segundo tópico é arraigados e fundados no amor. Isso é aquilo que a gente já estava falando desse amor. E vamos ler para a gente poder entender esta fundados no amor. O amor é uma mensagem central. Um dos propósitos da oração de Paulo foi que a igreja entendesse e exercitasse esse amor. O amor, a virtude cristã. Isso já agora entrando no primeiro subtópico. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama, não ama Deus, porque Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Foi por amor que Cristo entregou ao resgate da humanidade. O amor é o resumo da lei e dos profetas, o sinal dos discípulos de Cristo.
a prova de filiação com Deus e deve ser expresso por meio de atitudes concretas. O amor é a maior de todas as princípio que norteia o fruto do Espírito. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigados e alicerçados no amor. Antes de entrar nessa questão do amor, eu gostaria de fazer uma observação sobre a oração e o fundamento da oração que nós falamos agora no primeiro tópico, né? E é uma observação que eu não podia esquecer, mas agora a gente lembrou de falar. Veja bem, irmãos, os discípulos perguntaram para Jesus assim, ou Jesus acaba ensinando os discípulos no livro de Mateus como se deve orar, porque às vezes a gente ora, né, num sentido de pedição, num sentido de querer, num sentido de ou num sentido de que preciso agora. Então, Jesus é as Escrituras Sagradas que nós precisamos moldar o nosso modo de pedir, o nosso modo de falar com Deus. Então, às vezes a gente acaba enfeitando demais o pavão e às vezes a única coisa que nós precisamos fazer é falar com Deus. É falar, é saber conversar com Deus. Porque Deus, irmãos, não é o seu patrão, né? Deus não é, quem sabe, o seu sócio. Deus é apenas teu amigo, está ali pronto para te ouvir. E nisso, Jesus acaba ensinando os discípulos como devemos pedir. E aí ele faz a oração do Pai Nosso. E uma oração clara, bem objetiva, e que nós precisamos se inteirar dessa oração, observar a oração que os discípulos aprendem através de Jesus, e com esse contexto a gente acaba modelando também a nossa oração. Amém, irmãos? Então, no amor, sobre o amor, no subtópico, esse amor e a prova desse amor parte também de Cristo. Agora, parte do próprio Jesus Cristo, com o seu sacrifício representando todo esse amor, arraigados e fundados em amor. E agora a Bíblia Sagrada deixa bem claro que aquele que não ama também não conhece Deus. Isso através do amor. E esse amor, exercício que o apóstolo Paulo trazia através da sua carta aos Efésios, explicando todo o conteúdo e norteando as pessoas a se fundarem no amor. Irmãos, veja bem, você que é leitor da Bíblia Sagrada, você que já ouviu muito, a igreja do Efésios, ou a igreja de Éfeso, ela tinha tudo, irmãos, para não ser uma igreja potente, uma igreja transformadora. Ou seja, a igreja de Éfeso tinha tudo, irmãos, para não ser uma igreja transformadora. Isso o apóstolo Paulo acabou modelando muitas pessoas e muitos cristãos através do seu testemunho de fé, através da sua obra de evangelização, até mesmo atuando em Efésios. E agora muitos desses levaram esta salvação de Cristo criadas e fundadas neste amor, através da palavra de Jesus. Então é muito interessante a gente entender qual é o sentido deste amor. O sentido deste amor, irmãos, parte da minha intercessão. Mas como assim? Parte do meu sentido de intercessão. Porque se eu só consigo interceder pelo meu irmão, sabe em qual momento eu consigo interceder pelo meu irmão? Quando eu acabo tendo ciência de que eu amo ele.
Você não consegue interceder pelo seu irmão se você não tiver um sentimento bom por ele, irmão. Você não consegue ajudar o seu irmão em oração, sendo que você não ama ele. Aí, em 1 João capítulo 4, versículo 8, diz assim que se nós não amamos, nós não amamos. Isso parte do princípio do amor de Jesus Cristo. Isso parte do princípio do amor de Jesus Cristo. Numa demonstração de amor e sentimento por nós. Ou seja, a demonstração de amor de Cristo por uma pessoa que devia ser morto no lugar dele, por mim e por você. Arraigados e fundados no amor. Vamos continuar? A intensidade do amor de Cristo. Vamos lá, irmãos. Consciente de que o Espírito pode fazer experimentar a grandeza do amor de Deus, a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai que Cristo nos amou e ainda nos ama, por isso devemos amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração, para que os crentes sejam cheios da plenitude de Deus. Então, Paulo está pedindo através da sua oração. Vamos lá de novo na intercessão de Paulo. O que Paulo está pedindo? Por essa causa me ponho de joelho. Vamos entender esse conteúdo da oração de Paulo. Paulo estava dizendo assim, quando vocês forem fortalecidos pelo Espírito Santo, quando vocês tiverem a presença permanente de Deus em vocês, vocês conseguem praticar e entender a intensidade do amor de Cristo. Entendeu? Entendeu o conteúdo do capítulo 3? Quando você está fortalecido por Cristo, quando você conhece Deus em você, e quando você entende a intensidade do amor de Deus, você consegue praticar isso com a maior tranquilidade. Você consegue ver a necessidade do seu irmão sem nenhuma sombra de variação. Você consegue entender o conteúdo de que Paulo estava oferecendo através da sua intercessão, pedindo que os crentes fossem cheios do Espírito. Irmão, ser cheio do Espírito não é somente plantar bananeira, irmãos. Oh, meu Deus, ele está... Oh, Jesus. Ser cheio do Espírito Santo. A gente está online. Oh, glória. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos. Não é ser só crente fervoroso no dia do culto. Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é praticar o amor de Deus. O amor de Deus. A permanência de Deus em mim não é só no dia do culto. A permanência. Eu preciso entender isso. Quando eu entender que a permanência de Deus em mim é lá na minha casa também. É ouvindo um programa de rádio, sentindo Deus. É quando você coloca lá, com 30 minutos, um louvor na sua casa para lavar uma louça, ou para fazer, quem sabe, um trabalho, o celular fica tocando, e você sente Deus, é a permanência de Deus em você. Quando você está fortalecido pelo Espírito, entende a permanência de Deus, você consegue praticar o exercício do amor. Eu já estou pregando de novo. Vamos voltar aqui, irmãos, com a lição, você acompanha comigo.
Louvado seja Deus. E vamos fazer uma síntese do subtópico. Eu já vou passar ao pastor. Tem uma observação, né, pastor? Só um minuto. A síntese do tópico de número 2 diz que, nesse ponto, Paulo enfatiza a necessidade da total compreensão do amor de Deus e o crescimento espiritual até alcançar a perfeição. Então Paulo estava enfatizando nesse segundo tópico a necessidade total da compreensão dos irmãos, a necessidade total da compreensão dos irmãos entender o amor de Deus para agregar em si mesmo um crescimento espiritual até chegarem a uma perfeição. Amém, irmãos? Uma perfeição gradual, isso, tá? Contínua, de dia após dia, de mês após mês, de ano após ano. Amém? Pastor, tem uma observação? Era isso? Levantou a mão? Amém? Louvado seja Deus. Vamos continuar, irmãos? Nós já estamos quase encerrando. Já vamos entrar agora no terceiro tópico. Bênçãos. A bênção de Deus excede o pensamento humano. Vamos lá. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito mais do que pedimos e que o Eterno deve ser glorificado para sempre. A dimensão das bênçãos divinas. Isso a gente já vai concluir entendendo esse conteúdo final acerca do contínuo crescimento espiritual. Que um contínuo crescimento espiritual se dá, irmãos, desde que a gente priorize, achei a palavra, desde que a gente priorize Deus como centro de tudo, tá? Priorize Deus como centro de tudo, tá? Hoje em dia a gente vê muito a antropocentria, né? É isso, Ercílio? Uma antropocentria, né? Colocando muito o homem no centro de tudo, né? O homem no centro de tudo, as coisas, os objetos, né? Tudo no centro de tudo, sendo que a gente tinha que colocar Deus, né? Deus no centro de tudo. E o tópico de número 3 se dá a entender que nós precisamos voltar a este sentido, de colocar Deus no centro de tudo e entender a dimensão dessas coisas. Quando você coloca Deus no centro de tudo, a dimensão disso vem através de bênçãos divinas. Vamos entender isso aqui. Ao concluir, isso já no subtópico 1. Ao concluir a usada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa muito os nossos melhores anseios e desejos. Veja bem, irmãos, às vezes você anseia muito por uma coisa, e às vezes não é a vontade de Deus. Você anseia muito por isso, mas às vezes o que Deus está preparando, por você, é muito mais. E o apóstolo Paulo fez questão de observar isso. Ele fez questão de enfatizar isso através os meus olhos não conseguem calcular isso, não é, Ercílio? Vê que, por exemplo, essa expressão que ele usa abundantemente é uma expressão que, se você for pegar o que realmente quer dizer no original grego, é quantidade de sobra, que tem. Deus pode fazer muito mais, ou seja, pode fazer sobrando tudo aquilo que a gente pede ou pensa. Exatamente. A gente não tem ideia do que Deus pode fazer. Nós não conseguimos calcular a dimensão do que Deus pode fazer. Então, às vezes, os nossos pensamentos são muito rasos diante de Deus. São rasos, irmãos.
Agora, essa profundidade, a largura do meu Deus, é muito lindo isso, irmãos. Sabe que o apóstolo Paulo estava querendo falar através da sua oração, para a gente tentar calcular, veja bem a largura, a profundidade, o comprimento disso. Consegue entender isso, irmãos? Porque às vezes, veja bem, às vezes a gente quer muito, estou concluindo aquilo que eu ia falar, às vezes a gente quer muito, mas Deus quer muito mais. Entendeu? Deus quer muito mais, às vezes a gente fica lutando muito com isso. Interessante que essa colocação do apóstolo. Glória. Amém? Interessante que essa colocação do apóstolo Paulo, o desejo dele, a intercessão dele pelos Efésios é para que conseguisse visualizar isso, né? A largura, a profundidade, o comprimento e a altura do amor de Cristo. Quer dizer, isso deixa muito claro que para cada um, na verdade, essa dimensão ela pode ser diferente. Por que muitas pessoas conseguem chegar ao ápice do Evangelho, conseguem viverem plenamente o Evangelho? Porque eles têm uma dimensão maior dessas medidas, né, desses parâmetros. E por que outros, como você disse, são rasos? Né? Porque eles não têm a dimensão exata. Quanto mais ampla é a minha visão, quanto mais ampla é a minha visão para o amor de Cristo, mais amplas são as minhas conquistas, mais amplas são as minhas bênçãos, mais ampla é a minha vida, né? Por que tanta vive abundantemente, né? Vive abundantemente as coisas de Deus, porque tem uma ideia muito mais ampla dessa dimensão de comprimento, largura, altura e profundidade. Minha vida inteira limitadas num mundinho pequeno, porque não tem ideia dessa dimensão. E a oração do apóstolo Paulo é para que eles tenham essa dimensão que ele tem. Ele tem essa dimensão, então, para que vocês tenham também essa dimensão, para que compreendam. Exato. E aí vocês não têm ideia, porque Deus pode fazer abundantemente, muito mais, bem mais, muito mais do que aquilo que vocês pensam, pedem. É isso, irmãos. Então, o resumo desse primeiro subtópico, entendemos a dimensão das bênçãos de Deus. É tentar, pelo menos, entender a dimensão das bênçãos de Deus para nós. O segundo subtópico diz o convite para a adoração. Vamos lá. Paulo encerra esse capítulo com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do ministério revelado, nas muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, na grandeza do poder de Deus e em infinitude do amor em todas as bênçãos divinas, que excedem a compreensão humana. Além dessas e demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentado é o louvor ao Senhor, detentor de todas as dádivas, de tamanhas dádivas. Então, a única coisa que Paulo encerra o capítulo, encerra a sua oração, o capítulo dizendo agregar a tudo isso, agregar a sua intercessão, agregar ao fortalecimento espiritual, agregar a permanência de Deus em nós, agregar ao exercício do amor, agregar ao crescimento espiritual, agregar a tudo isso é o louvor a Deus. Com tudo isso, eu posso aprender muito mais, agregar isso ao louvor a Deus. Vamos para o 3, já vamos terminar, pastor. Vamos para o 3 e a conclusão, já vamos terminar. A glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações e enfatiza seu pedido com a frase, para todo sempre. O que significa, deve ser praticada por todos os crentes. Então ele encerra dizendo, para todos sempre. Então eu preciso praticar essa adoração, você precisa praticar, com todos esses requisitos que aprendemos. Se a gente juntar a adoração a Deus, a tudo isso,
a gente está no caminho certo. Uma síntese do tópico de número 3. As bênçãos espirituais são ilimitadas e estão disponíveis aos cristãos. E somente o nome de Deus deve ser eternamente glorificado. Conclusão: a ousadia e a intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o preservar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração: o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, um intenso exercício do amor a Deus e o contínuo crescimento espiritual, até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Amém, irmãos? Então nós estamos num processo de crescimento. Eu e você estamos num processo de crescimento diário, um processo de aprendizagem diário. Para isso, eu e você precisamos de alguns princípios, né? Uma casa ela só pode ser construída, ou ela só pode ser mantida em pé por algumas bases, né? Uma vez o pastor pregou isso sobre aqui na igreja, né? A casa na areia e a casa e ele fez toda, né? Até bateu o concreto, irmãos, aqui na igreja, foi batendo concreto, colocou quantidade de areia e cimento, tudo certinho, para a gente poder fazer uma base de uma casa. E a gente aprende muito com isso, porque a vida espiritual também é assim, irmãos. São princípios que nos levam a ter uma vida espiritual sólida, uma vida espiritual forte, com Deus, isso eu quero dizer. Então, a carta de Paulo resume-se em ensinar a igreja a permanecer com Deus, a permanecer fortalecida, a praticar o amor. E eu faço das palavras de Paulo as nossas hoje, para a gente manter o mesmo processo de ensino que Paulo dizia através da sua carta. Vamos nos manter fortalecidos, vamos nos manter fortes em Cristo Jesus, permanentes com Deus em nós, vamos nos manter aprendendo e crescendo espiritualmente. Amém, irmãos? Este é o conteúdo da lição de número 10 nessa noite. Muito obrigado a você que veio. Que Deus abençoe você também que está nos acompanhando por intermédio desta transmissão. Que Deus abençoe a sua semana. Que Deus abençoe muito os seus dias. Eu já passo a direção a quem é de direito para dar continuidade ao culto. Muito bom, né, irmãos? Muito bom. Como Deus é acessível. Todos nós temos livre acesso a Deus. Acesso para crescer. Eu vi o Anderson aqui ministrando, aprendendo, e a gente viu o rio de Ezequiel. Imagine que Deus é um rio. Imaginamos que Deus é um rio, né? E a gente vai, conforme você vai entrando no rio, a gente vai, obviamente, vai afundando. E a gente vê no rio de Ezequiel ali, né, em Ezequiel capítulo 47, uns que a medida dava pelos artelhos, outros pelos joelhos, outros pelos lombos, e outros que já não podiam mais andar, já tinham que nadar. E esse é o nosso Deus maravilhoso, que se revela para nós de uma forma que a gente é apenas buscar a Deus. O mesmo acesso que eu tenho, você tem, o mesmo acesso que você tem, eu tenho, Deus é acessível a todos. As características de um homem cheio do Espírito Santo, a gente vê em Gálatas, os frutos do Espírito. Se você tem os frutos do Espírito, irmão, você já é um homem cheio do Espírito Santo. Dentro desses frutos do Espírito, você é um homem de oração, você é um homem de intercessão, você é um homem de consagração, você é um homem de jejum, uma mulher de jejum, você é uma pessoa que lê a palavra, você é uma pessoa viva diante de Deus, que não precisa de ninguém falar para você o que tem que fazer. O Espírito Santo já fala o que tem que ser feito. E essa é a característica de um homem cheio, de uma mulher cheia de Deus.
Amém? Deus abençoe o presbítero Anderson Barbosa. A gente estava ali, muitas pessoas acompanhando. Deus abençoe, obrigado pela companhia. E agora eu convido os irmãos a se colocar em pé. Nós vamos fazer uma oração, nós vamos contribuir, depois vamos estar orando então pelo casal, pelo Alan e pela Tayane. Que bom, que bênção, hoje estão sendo privilegiados. Vão assistir aqui uma oração aí específica, uma oração especial para um casal que vai estar namorando já estão, né? Está aí oficializando, então, abençoando essa união, né? Esse relacionamento aí, e isso denota que as intenções são uma das melhores, né? E as intenções são uma das melhores. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar ao Senhor, você que está acompanhando aí pelas nossas redes sociais, nós vamos abençoar a sua vida por meio da oração, no aspecto material. Há uma promessa de Deus, é uma lei espiritual, e essa lei não é revogada, desde que sejamos fiéis ao Senhor nas nossas ofertas e nos nossos dízimos. É a Bíblia que fala. Pelo que está escrito, a gente vai sendo abençoado. É a Bíblia que fala. Não são especulações, ideias, colocações, formadores de opinião. É a Bíblia que fala. Deus promete abrir a janela dos céus para aquele que tem sido fiel em suas ofertas e nos seus dízimos. Foi Deus que falou, e o que Deus falou está falado. Quero orar pela sua vida agora. Pai, no nome de Jesus, nós estamos agradecidos nesta noite. Obrigado, Senhor, por esta maravilhosa palavra de ensinamento. Estamos crescendo, sendo moldados, aperfeiçoados. Senhor Jesus, obrigado pela vida do teu servo, nosso amigo, que ministrou aqui. Agora nós vamos contribuir para a sua obra, contribuir para a casa do tesouro. E Jesus, que o teu Santo Espírito, que o Senhor venha, Senhor, entrar com a providência, suprindo as necessidades do teu povo. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Vamos contribuir nesta noite? Aleluia. Vamos contribuir, pode passar aqui, e nós já vamos chamar aqui então, depois dessa, nós contribuímos, nós vamos chamar então aqui eu vou ler um versículo, depois que eles, vamos ler um versículo aqui para abençoar mesmo, quero ler no livro do profeta Amós, eu quero ler um versículo, por favor, pode chegar aqui o Alan e a Tayane, se os pais quiserem vir também, o nosso irmão presbítero Gilberto, a irmã Cláudia, podem vir, está aqui do lado, maravilha, glória a Deus, está aqui. Eu quero ler um versículo para vocês, em Amós capítulo 3, verso de número 3, e está escrito assim: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Então, a própria palavra por si já fala. Sem acordo não tem caminhada. Sem acordo não tem sonhos, não tem objetivos, não tem realizações. É necessário estar em acordo. E a palavra acordo, ela vai de consentimento de ambas as partes. Consentimento dos dois. Vocês estão fazendo um acordo aqui hoje. Pastor, então significa que eu sou obrigado a casar? Não, vocês vão almejar, buscar isso, andar de acordo, compreender um ao outro. E eu sempre digo que o namoro que é de Deus é o namoro que um leva o outro mais para perto de Deus. Quando um está um pouquinho desanimado, o namorado estimula e encoraja a namorada. Quando a namorada está um pouquinho ali desanimadinha, o namorado da mesma forma, um incentiva o outro. Isso é de Deus, de um ajudar o outro, de um estimular o outro, de um ajudar o outro, a andar de acordo, em primeiro lugar, visando as bênçãos e a bênção de Deus, e obviamente, consequentemente, as demais coisas Deus vai encaixando no seu devido lugar, e as coisas vão caminhando. Então eu quero parabenizar vocês, que estão firmando o compromisso publicamente, e tem a bênção de Deus, tem a minha bênção, tem a bênção dos pais, em primeiro lugar, depois de Deus, a bênção dos pais,
Porque se os pais não permitirem, não tem como o pastor interferir nas decisões do pai e da mãe. Mas a gente vê aqui, né, o pai e a mãe também presente, abençoando, e isso é muito bom. Vamos orar por eles, meus irmãos? Vamos orar por eles? A aliança já está no dedo, né? Já está no dedo, mas pode continuar aí no dedo mesmo, nós vamos orar pelo casal. Aleluia. Deus abençoando, logo tem casamento aí, né? Toda a vontade do Senhor, né? Aleluia. São os dois de Deus, famílias de Deus, né? Isso é bom. Oramos então. Pai, no nome de Jesus. Na noite deste dia, Senhor, neste culto, nós estamos orando, Senhor, por este casal, que publicamente aqui na tua casa estão assumindo este compromisso, Senhor Jesus, e isso é muito lindo. Deus, nós percebemos que estas raridades precisam de cada dia mais crescerem e serem exemplos, ó Pai. Abençoa o nosso amigo, nosso irmão, o jovem Alan, e abençoa também a Tayane. Aqui estão os pais que vieram para abençoar, Senhor. Ó Deus, que o Senhor seja glorificado neste namoro, que o Senhor seja exaltado. Senhor Jesus, que se for da tua vontade, Pai. Ó Deus, o teu nome é de ser glorificado, Senhor Jesus, na maneira como o Senhor desejar. Por isso, não podemos dizer outra palavra a não ser que o Senhor abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Aleluia. Parabéns, Deus abençoe. E nós queremos aqui, quinta-feira, maravilhoso culto. Convidamos a todos. Quinta-feira estamos aqui. E continuamos com os nossos trabalhos, né? Domingo, trabalho de missão. E a gente vai continuando. Não vamos deixar de buscar o Senhor. Crescimento é nos pés do Senhor. Tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado. Tá bom? Faz assim com a sua mão. Oi? Missões de casais. É isso? Amém. Faz assim com a sua mão. Que o grande amor de Deus, as consolações do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus esteja com toda a igreja. E nós dizemos amém. Deus abençoe. Fiquem todos na